Os medos que nos paralisam. Ali, ó, medo do desconhecido, medo de falar o que pensa, medo de não agradar, medo de errar e fracassar, medo de perder algo ou alguém, medo de julgamentos, medo de se arrepender, medo de ser diferente. Algumas pessoas adoram ser diferentes, algumas não, porque o diferente ele acaba querendo não se destacando. Às vezes o medo é do se destacar, do que ser alguém que seja anotado. O medo de se arrepender. Ah, eu vou tomar uma decisão, eu posso me arrepender. Mas a gente pode se arrepender de tomar a decisão ou de não tomar. Algum arrependimento talvez possa aparecer e faz parte, né, de tudo. Medo de julgamentos. Ah, medo de se expor e ter julgamentos. Qualquer um pode ser julgado. Ninguém pode apontar o dedo sem vir outros dedos para a gente. Então, se eu estou julgando o outro, é porque eu também tenho aquilo dentro de mim. Se eu reconheço no outro, eu também tenho em mim. O medo de perder algo ou alguém, que eu comentei ali antes, né? O medo de errar ou fracassar. Errar e fracassar, quem nunca errou ou fracassou? Quem nunca não está aqui. Nós aqui, todos nós já erramos, todos nós já fracassamos em alguma coisa. Mas às vezes a gente vê como um erro ou fracasso, mas não. Acredito que seja para alavancar a gente lá na frente, para a gente ter novas perspectivas. O medo de não agradar, tem pessoas que precisam, que necessitam de ser agradável, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Muitas vezes a gente agrada o outro, mas se desagrada. E aí, quem é que é mais importante nessa história? É agradar o outro ou eu estar bem, estar feliz? O medo de falar o que pensa e o medo do desconhecido, que eu acredito que seja um dos maiores medos, que é o resumo do medo, é o desconhecido. O medo é o e se, a dúvida e o desconhecido. Alguns autores classificam o medo em 6 fases, que é a prudência, a cautela, o alarme, a ansiedade, o pânico, que é o medo intenso, o terror, medo intensíssimo, que é muito medo, o terror. É algo que já está além do que a pessoa consegue controlar. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a fobia e o pânico, logo mais ali na frente. O medo considerado uma emoção primária em nossa vida, o medo tem a função de nos proteger. Porque se eu não tiver medo, qualquer prédio eu posso chegar e querer me jogar. Então, o medo, muitas vezes, ele nos protege de situações que vão colocar a gente em risco, sim. Até certo ponto, doses diárias e pequenas são essenciais para a nossa sobrevivência. Em uma mente saudável, o medo trabalha a favor da nossa autopreservação e nos alerta para possíveis ameaças, que é o exemplo da aranha. A aranha, ela pode sim ser uma ameaça para mim, porque ela tem o veneno, porque ela pode me machucar. Mas aquela ameaça ali, ela só vai atacar se eu encostar nela ou se ela se vir ameaçada também. Então, eu posso entrar num ambiente que eu sei que tem aranha, ela vai estar ali, mas aquela ameaça, ela vai medo, alerta, não mexe com ela, que daí você está preservada. Assim como qualquer outro tipo de medo, qualquer outro tipo de fobia. A nossa saúde mental depende da autonomia que desenvolvemos para utilizar nossos recursos de autoproteção, que foi o que eu falei, de substituir o sentimento do medo por outro sentimento, algo que nos traga mais conforto. Então, o que é uma fobia? Tem diferença entre medo, fobia e pânico. Quando comecei a pesquisar, eu pensei que o medo poderia ser uma fobia. No início, quando eu tinha o medo da aranha, era uma aracnofobia, porque aquilo lá me gerava muita coisa ruim. Hoje em dia, eu tenho medo. Então, eu consegui ressignificar esse medo, essa fobia, e passou a ser um medo. Então, a palavra fobia pode ser considerada um sinônimo do medo extremo. A fobia normalmente é tratada como uma patologia, considerada uma doença psicológica e que causa um medo mórbido, a repulsa, a angústia extrema de algo específico. Um lugar, uma condição ou um sentimento. É o exemplo da aranha, aquela repulsa, aquele medo que gera sentimentos, que gera causas físicas, sim, porque pode gerar doenças. Quando a fobia é extrema, ela pode gerar doenças, sim, no nosso corpo físico. O medo intenso e irracional e incessante das situações, objetos, atividades ou pessoas cujo receio é altamente desproporcional em relação ao perigo real ou probabilidade de mal
mal este pode causar. Por exemplo, que eu falei ali da aranha. Qual é a probabilidade da aranha vir me picar? Ela está longe de mim. Qual a probabilidade dela sair do lugarzinho dela e ela vir me picar? Quase nenhuma. É o que ela vai fazer? Ela vai reagir se eu encostar nela. É assim a questão do medo também. Qual a probabilidade disso acontecer? Aquilo que a gente está pensando, que a gente está materializando praticamente. Porque, vou para o meu novo emprego e estou pensando só coisas negativas. Qual a probabilidade de só o negativo acontecer? Quase nenhuma. O que pode mais acontecer são coisas positivas e a gente tem que tentar ressignificar esse medo. Já o pânico, que é mais conhecido como a síndrome do pânico, ela não é desencadeada por nenhum medo específico. Eu também achava que essa síndrome do pânico era um medo excessivo de algo, mas não necessariamente. Algumas pessoas com a síndrome de pânico têm ataques súbitos e inesperados sem qualquer razão aparente. Eu posso estar aqui e ter um ataque de pânico sem nada desencadear isso. Eu posso estar em casa, tranquila, conversando com alguém e do nada ter esse ataque. E o que isso acontece? Esses sintomas do ataque de pânico? A falta de ar, o suor frio, formigamento, zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações no peito, dor no estômago, vontade de ir ao banheiro. Tem pessoas que isso é constante na vida. Tem pessoas que têm pânico de tudo. Tem pânico de pessoas, tem pânico de pessoas. Tem pânico de multidão, tem pânico de qualquer situação que vai expor ela. Então, essa pessoa ela tem essas coisas físicas. Como eu falei, ele pode desencadear, sim, doenças, sintomas físicos. E o que a gente tem que ficar atento? Se esse medo só faz você ver o lado negativo, que já não deixa você pensar de forma racional e analisar a melhor forma de agir, está impedindo você de viver experiências novas e tomar qualquer decisão, que desencadeia a vocês sintomas físicos diante de algum acontecimento, é generalizado, inclusive fazendo com que você tenha medo de ter medo. Sim, tem pessoas que têm medo de ter medo, porque eu vou vivenciar tal situação e eu já sei que eu vou sentir medo daquilo, então eu estou com medo do medo. Parece que não é, mas sim, acontece muito, de pessoas que têm medo do medo. Tem pessoas que têm medo de praticamente tudo. Tem situações que a pessoa tem medo de algo que ela nunca nem viu. Por exemplo, quem aqui deve ter medo de tubarão, mas nunca viu um tubarão? Por quê? A gente sabe que o tubarão pode fazer algo contra a gente. Então a gente tem medo de algumas coisas que a gente nunca nem viu.